Saudação de paz para você que está assistindo esse vídeo no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Nesses últimos tempos, com os acontecimentos políticos principalmente, tem se visto muito nas redes sociais o uso da expressão hipócrita, hipocrisia, pessoas se acusando e se degladiando por conta de assuntos no qual me dói saber que muitos crentes estão envolvidos também, mais em política do que propriamente com as coisas do reino de Deus. Eu não quero aqui posar de santarrão e tampouco defender algum tipo de partido político, mas essa troca de ofensas, ou troca de elogios, me fez pensar seriamente no que significa, o termo hipocrisia, e eu fui pesquisar mais a fundo. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a hipocrisia ou hipócrita é alguém falso ou que adere à falsidade. Seria uma ação ou efeito de fingimento ou de fingir, uma capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros e a característica daquilo que daquilo ou de quem não é 100% honesto, ou seja, assumir o papel de uma outra pessoa. Significa, na verdade, um hábito que a pessoa tem de se basear na demonstração de uma virtude, ou de um sentimento, ou de uma estrutura que não pertence a ela. Os sinônimos que o dicionário da língua portuguesa fornece para a hipocrisia seria perfídia, tredice, fingimento, aleivosia, deslealdade, interessante isso, falsidade, outro termo interessante, impostura, farsa e traição, outro termo interessante. E o dicionário da língua portuguesa também fala que a hipocrisia é o contrário de sinceridade. E isso nós vamos usar para exemplificar também o termo bíblico para a hipocrisia. Por falar nisso, você sabe o que é hipocrisia, biblicamente falando? Isso é o que nós pretendemos passar para vocês. Eu sou Júlio Rocha, você está no canal Verbo, Bíblia e Teologia, e solta a vinheta que a gente volta já já. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Bem, como eu disse anteriormente, se você concorda com essa definição ou tem uma definição parecida com essa para o termo hipocrisia, eu acho que você vai se surpreender, como eu me surpreendi, com o que a Bíblia revela a nós, com a ajuda de Deus e a orientação do Espírito Santo acerca desse termo. Bom, biblicamente falando, são dois termos que são usados aí na Escritura, um substantivo e um adjetivo. Aliás, a Bíblia é bastante cheia dessa composição substantiva e adjetiva. Substantiva quando é para uma definição, adjetiva quando ela adere a algum ato, alguma atitude da pessoa. Pois muito bem, no grego upokrisis, esse substantivo significa replicar, ou seja, duplicar, ou seja, imitar, ou seja, fazer como o outro, ok? Posteriormente, esse termo ele é aplicado no grego, para a língua grega, para os costumes gregos, como o substantivo de ator. Então, ator, se você imagina um ator de novela, por exemplo, um ator de teatro, um ator, ele vai dar vida a um personagem que na verdade ele não é. Ele vai dar vida a uma pessoa que na verdade ele não é. Quantas pessoas vocês já não viram fazer um papel de vilão numa novela e ser abordado na rua e a pessoa achando que a pessoa na vida real é aquela pessoa vilã como ela interpretou na novela, ou no filme, ou no teatro, em algum outro lugar. Então o ator ele tem essa técnica, de se encarnar no personagem, e tem alguns deles que vão até mais baixo do que isso, para poder fazer essa encarnação, essa encenação, envolvendo pactos, envolvendo outras coisas que não convém aqui agora, porque não é o assunto é a hipocrisia. Mas nesse papel, quando ele está encarnado, nesse papel ele ri, ele chora, e você olha ali e parece que é verdade. Então há
há uma conexão entre o ator e a plateia, no sentido de transmitir algo que é a mensagem, no caso um drama, uma comédia, ou o que quer que seja, né? E de natureza que os atores na Grécia, né, antiga, eles eram chamados de hipócritas, né? Usava esse termo, né, para os atores, tá? Que significa replicar, significa uma réplica. Réplica é aquilo que parece, mas não é, né? Isso acontece 7 vezes pela Bíblia e, teologicamente falando, é o ato de simular qualidades de personalidade, de caráter, de moral e de convicções religiosas, as quais a pessoa assume, mas não tem essencialmente, ou seja, igual mesmo um ator. Ela finge ser cristã, ela finge estar recebendo o poder de Deus, ela finge até ser batizada no Espírito Santo, ela finge ser santa, mas essencialmente ela não é, porque nunca nasceu de novo. Quem é que vai descobrir isso, né? Quem é que vai conseguir desvendar ou desmascarar essa pessoa? Deus somente, né? Porque é mais do que as aparências mostram, é mais do que se pode observar. É uma coisa abstrata e não concreta. Por conseguinte, o adjetivo hipócritas, né, ele já é usado por 20 vezes, mas só no Evangelho, só nos Evangelhos sinópticos, né? É a mesma característica de hipocrisis, só que foi aplicada na denúncia que Jesus faz aos fariseus, aos líderes religiosos da sua época. Então, imagina você, todos os artifícios de um ator, todos os artifícios de um engano usado dentro da igreja da época, onde Jesus aí, ele literalmente bate contra e bate doído. Traduzindo em miúdos para você, a hipocrisia é um tipo de pecado que é mais do que atitudes, é um pecado conceitual, é um pecado abstrato, é um pecado sistêmico, né? Ele envolve diretamente a natureza do homem e o sistema pecaminoso como um todo. Você deve saber que existe na Bíblia a diferenciação entre pecado e pecados, né? Isso para tudo. O pecado como um todo é um sistema, né? Que foi uma das primeiras coisas que o mal trouxe ao mundo e será uma das últimas coisas que será derrotado para a restauração de todas as coisas. Já os atos pecaminosos, né, eles são consequência desse sistema pecaminoso. De natureza que Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 5, né, que todos nascem sob a gestão do pecado, assim como, né, por um homem entrou o pecado no mundo, né, por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte, né, e todos morrem porque todos pecaram, né, e esse pecaram aí não é o pecado sistêmico, né, o pecado sistêmico foi o que entrou no mundo e é uma gestão, né, que Cristo derrubou para aqueles que creem essa gestão do pecado, mas em consequência deste pecado que gera uma natureza pecaminosa, todos pecam inevitavelmente. E isso que Paulo vai discorrer sobre todo o capítulo, todo o livro de Romanos. Mas vocês sabem então que tem o pecado sistêmico, né, e o pecado por atitudes, né? Então esse pecado de hipocrisia é mais do que um pecado de atitude, é um pecado sistêmico. Ele envolve diretamente a natureza e o sistema pecaminoso como um todo, né? Logo, quando ele vem de um crente, é um sinal gravíssimo, um sinal vital de apostasia, né? É um sinal que já não tem lugar, espaço para o Espírito Santo na vida de uma pessoa que age com hipocrisia. Até porque veremos, né, que Deus ele abomina a hipocrisia. Então, como é que eu resumiria tudo isso? O ato de hipocrisia é ser incorrigível, né? É uma pessoa que não tem correção, é uma pessoa que é perfeita, mas no sentido pejorativo do termo perfeito, né? Ela faz a maldade, é aquela maldade feita com gosto, feita perfeitamente, né? É uma coisa mesmo diabólica, uma coisa demoníaca, né? E essa perfeição, né, ela leva a pessoa a fazer a maldade com perfeição na arte da dissimulação, também da manipulação e ainda do engano.
Então a hipocrisia ela é muito mais do que fingir aos olhos de Deus. Pela revelação da Bíblia é muito mais do que simplesmente simular algo. É basicamente voltar a ser o velho homem e agir iniquamente, maleficamente, né? Tanto na arte da dissimulação, como da manipulação, como também do engano. E olha, um hipócrita ele nunca age só por agir, ele age sempre tirando proveito de algumas coisas. Pois bem, vamos ver então algumas passagens na Bíblia que mostram essa essência da hipocrisia em relação ao que o dicionário da língua portuguesa, mesmo jogando alguns lampejos para essa realidade, ele acaba trazendo para a gente um significado humano e não espiritual daquilo que vem a significar o termo. Mas a Bíblia nos mostra um pouco mais profundo e nos alerta com relação ao perigo da hipocrisia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Veja você, meu querido irmão, Paulo cita que a hipocrisia que os homens falarão nos últimos tempos, ou a hipocrisia com que os homens usarão do último tempo, dos últimos tempos, da era da igreja, da era da graça, ela advém da própria mente cauterizada deles. E mente cauterizada, eu não sei se você conhece o processo de cauterização, né, de uma veia, por exemplo, quando está cauterizada, é queimar e matar aquela via sanguínea, né, através da queimadura. Então ela perde a sensibilidade àquele lugar, né, e perde também, e ela é cauterizada, ela é tampada, aquela microveia. Então o sangue já não passa dali para frente. Né? Cauterizar significa isso, tá? Fechar, tampar, matar. Tá? Então Paulo fala que a hipocrisia dos homens que falam mentiras advém da própria mente cauterizada deles. E uma mente cauterizada é uma mente amortecida, uma mente que já não flui a palavra, não flui o arrependimento. Logo isso nos remete à apostasia. A apostasia é essa que Paulo já fala, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, sendo um dos resultados desta apostasia exatamente a hipocrisia de homens que falam mentiras com a sua mente cauterizada. Guarde bem isso, porque Paulo ele faz um resumo de todo o Evangelho a fim e com base na sua experiência de ministério para mostrar que é assim mesmo. Os homens têm a mente cauterizada, agem hipocritamente, disseminando hipocrisias. E com essa mente cauterizada, eles fazem coisas inescrupulosas e perigosíssimas para aqueles que até mesmo são chamados à fé em Cristo Jesus. Já Isaías, capítulo 32, verso 6, ele nos diz o seguinte: Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Isaías profere, meus irmãos, que o ato de o homem usar hipocrisia, em primeiro lugar, ele parte do coração que já pratica iniquidade. Olha aí a conexão com o que Paulo disse, né? E, em segundo lugar, ele profere erros contra o Senhor. Esse proferir não é exatamente falar, mas também agir. Né? Então a hipocrisia, até porque é uma coisa que é bem feita, é uma coisa que é perfeita no sentido pejorativo do termo, é uma afronta direta a Deus, que vê tudo em oculto. Né? E o principal objetivo da hipocrisia, assim como Paulo deixou implícito no texto de 1 Timóteo capítulo 4, Isaías também vaticina anos antes, né? Séculos antes, né? 8 séculos antes aproximadamente, aí, que como é que o hipócrita age? Ele age de uma certa forma, né? De uma forma vil, tal que ele deixa vazia a alma do faminto.
e também deixa o sedento perecer por falta de bebida, ou seja, ele subtrai e com nada contribui. Ele tira proveito daquilo que pode através da arte do engodo, a arte do engano. E nós sabemos muito bem quem é o pai da mentira, né, meus irmãos? Mas Tiago, capítulo 3, a Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, verso 17 e 18, também não deixa por menos. Ele faz uma comparação da sabedoria que vem do alto com a sabedoria que é terrena, natural e diabólica. E ele fala o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago, exortando a igreja do Senhor a não serem hipócritas, ele diz que nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. E se tem uma coisa que a sabedoria do alto não tem, né, dentro dos seus bons frutos, é a hipocrisia, porque ela é semeada na paz para os que exercitam a paz. Um hipócrita jamais irá exercitar a paz. Antes, ele sempre traz contenda, sempre traz divisão. Porque outras pessoas veem hipócritas agindo e até mesmo prejudicando outras pessoas, né? E isso ocasiona más impressões e briga e dissensões, e é justamente sobre isso que Tiago vai tratar. Já Lucas, ele nos narra as palavras de Jesus acerca deste termo substantivo hipocrisia, no seu Evangelho, capítulo 12, versos 1 e 2, que diz o seguinte: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E para dar contexto, o próximo verso, verso 2, diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Meus irmãos, Jesus sabia exatamente o que os judeus daquela época, os fariseus hipócritas, faziam com a multidão. Ele sabia perfeitamente, né, que as pessoas que estavam ali engodadas por aquele sistema, eles notavam uma diferença entre as mensagens de Jesus e dos escribas, que Jesus ensinava com autoridade, não como os fariseus, e parecia que o povo gostava daquela hipocrisia, até porque não via saída para aquilo, a saída para eles era um rei que os livrasse das mãos de Roma. Mas Jesus, ele acaba por dar este conselho àquela multidão, assemelhando a hipocrisia dos fariseus a um fermento, algo que entra em reação química de maneira biológica, né? Ele entra deixado exposto ao oxigênio, ao ar, ele entra em reação química e prolifera aqueles fungos, né, para fazer levedar a massa. Paulo vai falar da mesma coisa, se não me falha a memória, a igreja de Corinto, né? E é interessante notar, né, que Jesus fala assim, ó, o que eles estão fazendo agora, pode ficar tranquilo, que nada vai ficar em oculto. Ou seja, a hipocrisia, ela gosta de trabalhar por detrás das cortinas, ela gosta de trabalhar na escuridão, ela gosta de trabalhar subliminarmente, ela gosta de trabalhar sob um sistema para que não seja desmascarado. Bem, meus irmãos, progredindo aqui no assunto que a gente já vem discutindo, gostaria de fazer algumas reflexões acerca do termo hipocrisia e da aplicação prática desse termo nas escrituras, né, para uma orientação prática do servo de Deus, da serva de Deus que está vendo esse vídeo. Você sabia que existe igreja hipócrita? Jesus, certa feita, escrevendo uma das igrejas, ele falou: você tem nome de que vive, mas está morto. Jesus resgata de Sardes a história dela de 500 anos antes, 500 e poucos anos antes, onde ela era uma portentosa cidade, e de repente ela caiu do nada, faliu, virou uma cidade fantasma. E as pessoas não acreditavam, nossa, como uma cidade grande dessa pudesse cair tão depressa. E as pessoas tentavam
manter acesas as memórias e o nome daquela cidade, mas era uma cidade fantasma. Jesus utiliza dessa história para criar um ponto de contato, para criar aí um ponto de sinergia, né? E através desse ponto, né, se identificar com a igreja e trazer a mensagem. É necessário que você confirme ou ressuscite, né? Confirme o que tem para morrer, né? Porque as suas obras não sejam boas. E logicamente Jesus também queria que ela ressuscitasse na verdade, né? Não morresse. Mas essa igreja ela tinha grandes problemas e Jesus, para relatar, ele cria, né, essa identificação com a igreja através desse fato histórico, né? Como que deixando para nós também no dia de hoje um alerta, tomar cuidado com as aparências, porque Deus enxerga além das aparências. Amém, irmãos? Segundo lugar, a hipocrisia, ela, como um pecado sistêmico, né, porque os irmãos sabem que existe o pecado como sistema, e pecados na Bíblia já é mais por atitude, né? E pecado, né? Por isso que Isaías capítulo 53, verso 10, nós dizemos que Jesus morreu por todos, porque ele foi feito propiação pelo pecado e não pelos pecados, né? Pelo pecado e depois pelos pecados, mas pelo pecado, né? Ele morreu uma vez só pelo pecado, para abolir a hegemonia do pecado sobre a raça humana, de maneira que aquele que vem a Cristo, ele está livre do pecado, mas não livre de pecados, né? Portanto, o pecado está associado a um sistema pecaminoso que entrou no mundo através de Adão. Pecados através da nossa natureza, né, que está debaixo dessa gestão do pecado, né? Ela, ou seja, até encontrarmos Cristo, agora está sob a gestão de Cristo, né, liberto do pecado, e a nossa natureza ela continua ainda pecaminosa. Estamos aguardando a redenção dos nossos corpos. Mas, como um pecado sistêmico, a hipocrisia ela é uma afronta a Deus. Ela afronta a santidade de Deus. Ela afronta a deidade de Deus, a justiça de Deus. Jesus bateu duro nos fariseus hipócritas. Jesus não era contra o farisaísmo. O farisaísmo tinha coisa boa, né? Do farisaísmo, por exemplo, saiu Paulo, né? E Paulo fazia questão de bater no peito e dizer: eu sou fariseu, filho de fariseu, cresci fariseu, segundo a lei, né? Então Jesus não era contra os fariseus, Jesus era contra os fariseus hipócritas. E ele denuncia no capítulo 23 de Mateus, né? Pessoas que andavam mar e terra, fazendo um prosélito para transformá-las em filhos do inferno 2 vezes mais que eles, entrar na casa das viúvas, com pretexto de grandes orações, e sair com a barriga cheia e bolso, né, derramando moeda, né, e dar dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas não cumprir as premissas básicas que a lei exigia, né, misericórdia, fé e dentre outros. Jesus assemelhou eles a sepulcros caiados. Olha a hipocrisia aí. Bonito por fora, mas podre por dentro, né? João também denuncia, né, na sua primeira carta universal, sua epístola, denuncia os chamados anticristos, né, que são os pseudocristos, aí, os imitadores, né, com o sentido aí que as escrituras conferem, sentido de imitação. Vamos ler o texto? João diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Se têm feito anticristo. Qual é o papel dos anticristos? No plural. O papel dos anticristos é se infiltrar no meio da igreja e extrair os membros da igreja. É disseminar a falsa doutrina, né? Que leveda aí como aí o fermento, né? Entrar e disseminar através do ensino, né, através da empatia, né, e puxar os crentes para fora. João denunciou. Como ouviste que veio o anticristo, esse no singular, nós vamos falar dele agora, que Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala. E o anticristo, na visão bíblica, ele é o expoente maior, né? Ele é o expoente maior da hipocrisia. Tá? João denuncia. Vocês estão ouvindo dizer que vem o anticristo, mas agora, o anticristo vem amanhã, depois, no futuro. Agora é a última hora, por quê? Porque os indícios que ele está vindo, já temos, hoje, aqui, agora, dizia João. Muitos se têm feito anticristo. Ele estava talvez denunciando aí, né, a seita gnóstica que estava forte naquela época, né, através aí de
de Simão, né? Simão o mago, né? Através de Cerinto, né? E por aí vai, tá bom? E Paulo ele diz o seguinte, Paulo agora fala do homem do pecado, do anticristo no singular. Esse não é o imitador, este é o opositor, né? E ele fala, ninguém de maneira nenhuma vos engane, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, o estado de apostasia generalizada, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, esse é o anticristo sem o S, né? O anticristo no singular, o qual se opõe e se levanta, essa é a atribuição do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ó como ele chega, na hipocrisia. Ele não vai chegar afrontando, ele vai chegar na hipocrisia. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo então será a expressão máxima aí da hipocrisia, o agente principal, a estrela, né, da hipocrisia. Mas irmãos, em terceiro lugar, gostaria de deixar essa reflexão. Deus abomina a hipocrisia e condena os hipócritas. Mateus 23, verso 14, que eu discorri um pouquinho aqui sobre Jesus falando aos hipócritas, né, os fariseus hipócritas, Jesus fala o seguinte, que aos hipócritas é reservado um mais rigoroso juízo sobre eles. No verso 15 do mesmo capítulo, Jesus fala que aqueles que levam, vão em mar e terra, né, percorrem mar e terra em busca de um prosélito e depois de o treinarem, os transformam em filho do inferno, né? Jesus está querendo dizer que, né, os hipócritas são filhos do inferno. Os prosélitos viram filho do inferno 2 vezes mais do que os filhos do inferno que já eram os fariseus hipócritas. Agora, tem uma turma por aí ensinando que inferno não deveria estar na Bíblia, porque o inferno, na verdade, não existe como se prega. O inferno, na verdade, é Sheol, né? É Hades e é sepultura. É um estado intermediário. É muito pesado o significado que dão para inferno nas Escrituras. Mas aqui, irmãos, é literal. Aqui está dizendo filhos do inferno. Ou seria filhos da sepultura. Faria algum sentido Jesus chamar filho dos mortos? Vocês são filhos dos mortos por fazer tamanho pecado? Irmãos, tomemos cuidado com o que é ensinado. É por isso sempre eu vou falar, não importa se sair em todos os meus vídeos, o método de interpretação alegórico, ele não tem critério. Ele faz parcerias com o que convém e a interpretação ela acaba recaindo sobre a pessoa que está interpretando e não basicamente sobre o que as escrituras estão dizendo. Isso é um tremendo tiro no pé dos alegoristas, por quê? Porque no próprio verso 33, no mesmo capítulo, Jesus fala, como vocês hipócritas escaparão da condenação do inferno. Será que aqui também é alegórico? Será que Jesus está querendo dizer aqui, escaparão da condenação da sepultura? Não faz o menor senso, né, irmãos? Para, assim, de uma maneira mais superficial possível de interpretação, não faz sentido. E para fechar a tampa do caixão, jogar a pá de cal, né, acabar com a história, Mateus 24, 51, vamos ler esse texto? Jesus faz a seguinte indagação falando sobre a vigilância. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer, a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Aonde eles estarão? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, essa fala de Jesus corrobora a realidade do inferno, a realidade da condenação e o que está destinado aos hipócritas. Não de uma maneira alegórica, não significando sepultura, mas sim significando condenação eterna. Porque diz Jesus, ali haverá pranto e ranger de dentes. Alguns dizem que isso faz relação com o lago de fogo e enxofre. Isso por combinações, né, do fogo com o enxofre, propriedades de um e de outro dentro da tabela periódica, mas isso é um outro assunto
né, para uma outra ocasião. O fato é que Jesus está falando, haverá condenação para os hipócritas. Portanto, meus irmãos, que Deus nos livre e nos guarde. Não seja você um propagador, não seja você um hipócrita na casa de Deus. Uma vez um pastor muito simples veio pregar na escola bíblica da nossa igreja e falou assim, o caminho da cruz não tem volta. O caminho da cruz é um caminho sem volta. Portanto, irmãos, medite nisso. Não dê espaço para a hipocrisia na sua vida. Hipocrisia é como fermento, ele leveda a massa, ele estraga a nossa vida espiritual. Ele faz com que nós condenamos nos outros aquilo que ignoramos em nós. E com isso nós vamos nos enrijecendo e provocando a ira de Deus sobre os filhos, como Paulo diz, sobre os filhos da desobediência. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, ajude a levar esta mensagem à Igreja de Deus, ajude a resgatar pessoas que porventura estejam no sono da indolência, aí, né, parados espiritualmente, e nós temos por objetivo trazer essa palavra de edificação espiritual para a sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.